somos teus filhos, pecamos é verdade, mas não queremos pecar. Pedimos que o Senhor, por misericórdia, aceite a oferta doada nesse momento. Amém, receba o dízimo devolvido nesse momento. Amém, e nos ajude, Senhor, nos capacite a sermos fiéis ao Senhor, porque tudo é teu. E do que é teu te damos. Amém. Por misericórdia. Aceite nossa gratidão, Senhor. E abençoe nossas vidas, por pura graça, que a graça vem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento passamos a palavra ao reverendo Pedro Aragão, que estará trazendo o alimento dos céus para as nossas almas nessa manhã. Bom dia, irmãos, graça, misericórdia e paz da parte de Cristo Jesus, amém? Quero saudar também além dos amados que estão aqui no templo, que muito me alegra poder rever os irmãos, para a glória do Senhor estarmos juntos, unidos aqui na casa dele, né? Tivemos, por conta dos cuidados necessários, alguns dias em que não podíamos abrir as portas, e isso, como eu disse, inclusive no domingo passado, e repito, cada vez que nós do Conselho, pelas precauções e cuidados necessários que o momento se exige, mas tínhamos que tomar essa decisão, era de fato de coração partido. Tenho certeza que posso falar por todos quando isso acontecia, e também eu posso falar também por todos que é com muita alegria que estamos de volta à casa do Senhor em mais uma ocasião, né? Já alguns domingos sucessivos, que assim Deus nos conceda a graça de permanecer, porque o nosso desejo como seus servos deva ser sempre buscar a sua face na sua casa. Nós iremos hoje pela manhã dar continuidade. Eu tinha comunicado aqui aos irmãos no domingo passado pela manhã, enquanto que ministrava a palavra, que em alguma outra ocasião que o Senhor desse a oportunidade, estaríamos fazendo a segunda parte sobre essa mensagem, estratagemas do pecado, né? Por eu saber que de fato não conseguiria fazer em um domingo só, então já iniciei anunciando que seria em duas partes, e aprove ao Senhor, né, que hoje pela manhã, então no domingo seguido, nós estamos aqui para continuar com a leitura do mesmo texto bíblico. E o texto que nós lemos no domingo passado foi em Mateus, capítulo 10. Lemos a perícope inteira, do versículo 24 ao 33, e de igual forma estarei lendo também do 24 ao 33, apesar de a exposição de hoje, a parte de hoje, será dos versículos 29 ao 33, mas estarei lendo desde o 24. Os estímulos. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Amém. Graças a Deus. Pela sua bendita palavra, quero ter mais um momento de oração. Convidar você a fechar os seus olhos, curvar sua fronte e orarmos juntos mais uma vez.
Pai Santo, bendito, amado e razão de nossa existência, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós e sabemos que é certo que o Senhor cuidará de nós em todo o tempo, a todo instante e por todos os séculos. O Senhor prometeu que não nos deixaria órfãos através do Teu Filho, quando esteve conosco, enquanto a Sua ressurreição. E por isso, Senhor, nós somos gratos ao Senhor, porque por Tua palavra nós somos alegres, somos reconfortados, vivemos com a paz do Senhor e vivemos confortados também, ó Deus, sobre os cuidados que o Senhor tem e requer de cada um de nós, como Teu povo, como Tua igreja. E nesta hora que estaremos fazendo essa exposição sobre este assunto que é tão sério, sobre as estratégias do pecado, que o Senhor fale a cada um de nós, individualmente, a porção que o Senhor reservou para cada um. Eu oro assim agradecido, em nome e para a glória de Cristo. Amém. Amém. Na semana passada, nós vimos, aqui baseado no mesmo texto, sobre alguns alertas que foram feitos pelo nosso Senhor Jesus, no que diz respeito à advertência aos perigos que o pecado tem e traz para as nossas vidas, Como eu mencionei, dos versos 24 até o 28, nós podemos ver, inclusive eu trouxe para os amados irmãos, que todo ato de pecado, todo pecado que cometemos contra o Senhor, sem exceção, ele tem sua instância última, encontro, guarida na idolatria do nosso coração. E aí hoje falaremos ainda um pouco mais sobre pecado, mas eu quero já trazer aqui para os irmãos sobre a pergunta número 14 do breve catecismo de Westminster, de um dos nossos símbolos de fé, que pergunta: e o que é pecado? A resposta que o nosso ofício dá é que pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus. E ainda olhando para o breve catecismo de Westminster, comentado pelo teólogo Leonard T. Van Horn, para esta mesma pergunta, em seu comentário, ele afirma que o pecado não compreende apenas os atos exteriores, mas também os pensamentos, afetos e intenções do nosso próprio coração. E como eu bem disse na semana passada, existem alguns termos que a Bíblia traduz para pecado, tanto no Antigo Testamento quanto para o Novo. Na semana passada nós falamos apenas da expressão amartia, de onde vem a disciplina amartiologia, que nós estudamos no seminário, que é a disciplina específica para estudar sobre o pecado, sobre a sua origem, sobre a causa e as consequências que tem na vida das pessoas. Mas hoje também apresentarei que existem ainda 3 outros termos bíblicos, porém em hebraico, que são usados e designados para a palavra pecado. Eu deixei para hoje porque esses 3, eles apontam para, além de afirmação de 3 atos específicos em que o texto é traduzido para com pecado, estes 3 indicam o teor moral e ético que o pecado afeta a humanidade, a todos nós. A primeira palavra, o primeiro termo é a ratá. O termo bíblico ratá quer dizer o mesmo que o amartia, que significa errar o alvo. A ideia é aquela mesmo, de um flecheiro diante de um alvo, e ele errando o seu alvo. A expressão amartia para grego é a ratá no hebraico. Uma outra palavra em hebraico que também é traduzida para pecado é a palavra avon. Isso mesmo, principalmente meninas, o Avon mesmo que vocês conhecem, do produto, do cosmético, A-V-O-N, em hebraico, significa iniquidade, vaidade, falta de integridade, literalmente. E algumas vezes que aparece o termo Avon, é traduzido como pecado, mas que tem esse teor ético e moral, como vaidade, ou seja, o pecado da vaidade, o pecado da falta de integridade, o pecado da iniquidade. E uma terceira palavra que o Antigo Testamento usa para traduzir como pecado é a pechá, que quer dizer uma revolta contra uma autoridade legítima.
Louis Berkhoff, na teologia sistemática dele, ele afirma também que essa palavra dá uma conotação de um desejo natural de romper com alianças, ou seja, de nós quebrarmos alguma aliança que nós nos comprometemos, que foi estabelecida, e é muito usada todas as vezes que mencionamos, vemos na Bíblia passagens que se menciona sobre quebra de aliança ou sobre adultério, sobre o rompimento de um ato de fidelidade, que é uma revolta natural contra a autoridade legítima. Ou seja, considerando então qualquer uma dessas traduções mencionadas, não há dúvidas que o pecado para Deus é algo abominável. Deus não compactua e em sua santidade Ele não somente não concorda, mas como também Ele nos diz, como o profeta Naum, capítulo 1, versículo 3, afirma: não terá por inocente aquele que é culpado. Então, considerando estes fatores e dando continuidade aqui ao exame, análise do nosso texto, sobre as estratagemas, as estratégias do pecado, nós vamos averiguar esses versículos lidos, mas em especial, como eu disse para os amados, a partir do versículo de número 29 até o 33, quais são as advertências que o Senhor Jesus faz desta feita aqui nesta parte, uma ênfase nesta parte sobre o pecado. E uma primeira advertência no próprio verso 29, porque paramos no verso 28 na semana passada, mas se você for atentar para o verso 29, existe aqui um ensino muito precioso sobre um dos cuidados que nós temos que ter para com o pecado. Lendo aqui o versículo, diz assim: não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Algumas versões bíblicas também trazem a palavra asse como a palavra setil, que também é uma palavra usada naquele período do Novo Testamento para designar uma pequena moeda de cobre que tem baixíssimo valor. Se fôssemos trazer para a nossa realidade, para entender o nosso contexto, é como se uma moeda de asse ou um setil, há também algumas traduções para setil, fazendo a comparação com o nosso real, ela vale 1/6 do que vale o nosso R$1, ou seja, 1/6 de real, 6 partes dela, para se completar o valor de R$1. No texto análogo a esse de Mateus, em Lucas 12, versículo 6, o nosso Senhor Jesus ali, através da narrativa de Lucas, já dá uma outra relação matemática sobre pardal e asse. Enquanto que aqui fala, não se vendem 2 pardais, presta atenção nesse conceito até matemático, 2 pardais por um asse. Lucas, capítulo 12, versículo 6, Jesus afirma ali, não se vendem 5 pardais por 2 asses, entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Então, qual é a relação? 2 pardais, um asse, e agora 5 pardais para 2 asses. Se nós formos fazer um paralelo entre essas duas passagens, talvez você possa pensar que haja alguma incoerência. Mas não é. Deixa eu explicar aqui, inclusive conceituando o que a Bíblia de Genebra explica sobre essas duas passagens e sobre esta relação. Porque um asse, ele é um valor quebrado da periódica. Então é como se fosse 1, alguma coisa. Então este vírgula alguma coisa, estes centavos é um dos entendimentos. No que você vem com 2 asses, se completa para que você tenha então, ao invés de 4, 5 pardais. Essa é uma das interpretações. E uma outra das interpretações para essa passagem de Lucas, de por que 5 pardais para 2 asses, é que, ainda que se considerasse o valor inteiro, sem a sua dízima periódica, sem o seu valor quebrado, apenas o valor de 1 para 2, há uma pesquisa histórica de que 1/5 pardal era ganhado como que de bônus, de promoção. Olha, um asse você compra 2 pardais, 2 asses você poderia comprar 4, mas nós de brinde lhe damos o 5º, porque você está levando muitos pardais com a gente. Então seria isso. Mas o que é que nós temos que entender? O que é que o nosso mestre quer nos ensinar com essa história de pardal
Yace. O que é que está por trás disso? Eu quero já iniciar mencionando que o teólogo João Calvino disse sobre este versículo, sobre essa passagem, no comentário que ele tem no livro de Atos, né? O comentário está disponível na língua inglesa, que pesquisa na internet e encontra a tradução, mas ele diz assim, abre aspas: Cristo declara que cada uma das suas criaturas em particular está sob a sua mão e a sua proteção, para que nada seja deixada ao acaso. Injustiçar-lhe-emos se não lhe confiarmos a nossa vida, que tem o prazer de levar sobre si as nossas ansiedades. Ou seja, traduzindo em miúdos, não somente é uma injustiça que cometemos, um erro, uma falta grave, mas é de fato, uma grande incredulidade do nosso coração, quando nós não olhamos para Deus sem olhar, sem enxergar, sem evidenciar o cuidado que Ele tem para cada um de nós, inclusive nos mínimos detalhes. O Senhor, partindo dessa afirmativa aqui, nós podemos evidenciar que, sem dúvidas, Ele já está nos apontando aqui que o pecado da incredulidade, o pecado da nossa falta de crença, de depositar a Ele a nossa total confiança e não confiança parcial, é sim de fato um cuidado que nós devemos ter para que não venhamos a fazer disso mais um pecado enveredado em nossos corações. Meus irmãos, se nós formos parar para fazer uma reflexão, uma análise sobre esse fato, desagrada tanto ao Senhor como qualquer outro pecado, porque nós às vezes romanticamente listamos alguns pecados que cometemos e que desagradam a Deus, e que de fato são pecados e que de fato desagradam a Deus. Porém, esquecemos que quando não temos a confiança totalmente depositada nele, quando nós esquecemos que Ele tem cuidado de nós, inclusive nos mínimos detalhes, isso também é uma ofensa à sua santidade, ao seu ser que cuida de nós em todos os detalhes, em toda e qualquer situação. Eu quero compartilhar com os irmãos aqui que a incredulidade é vista do ponto de vista das Escrituras como algo pecaminoso que desagrada a Deus. Para que não haja dúvida, pedir aos amados que possam abrir suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo de número 3, nós vamos ver aqui que o Senhor está repreendendo justamente contra a incredulidade. Hebreus 3, verso 7 em diante, diz assim, assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os seus caminhos, os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tudo isso como fruto da incredulidade. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso. Olha qual o conceito bíblico para o incrédulo: perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do coração. Veja que a palavra, no que diz respeito à incredulidade, está reforçando que é pecado, que é ato perverso, que é dureza do coração. Versículo 14: porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa de quê, irmãos? Da incredulidade. Veja que toda essa narrativa
ela fecha dizendo: se vocês fossem de fato críveis, acreditassem nas minhas palavras, nas minhas obras, acreditassem pelos feitos que vocês estão vendo, testemunhando. Ele até mencionou aqui quantos foram feitos durante os 40 anos de peregrinação no deserto. Mas a incredulidade deles foi algo que foi marcante, gritante e desonroso para aquela geração de hebreus que estava saindo do cativeiro, do primeiro cativeiro da sua história, que foi o cativeiro egípcio, porque tivemos ainda posteriormente mais 2 cativeiros babilônicos. Agora, irmãos, cometemos sutilmente um outro pecado quando pensamos e lemos nas Escrituras, ou quando somos exortados como textos como esse sobre a incredulidade. Cometemos o pecado da transferência da responsabilidade. Porque quando a gente lê na Bíblia, incredulidade, 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 a gente só pensa o quê? No ímpio. Parece que em nossa mente, quando pensamos naquele que não crê no Senhor, pensamos na vida daqueles para quem estamos pregando, para quem estamos anunciando, para quem estamos insistentemente falando do Evangelho, torcendo, crendo, orando, para que eles venham encontrar-se com a mesma crença que nós temos. Só que não é isso que esse texto está dizendo. Está dizendo da incredulidade daqueles, o povo do Senhor, daqueles que andaram juntos como o povo do Senhor, daqueles que no deserto foram chamados e retirados dali do Egito para estar experimentando esse relacionamento com o Senhor. Não está falando de gentios, não está falando de estranhos, não está falando de descrentes, não está falando daquele homem ímpio, que também para eles são reservados sim o castigo próprio. Mas é muito mais vergonhoso para nós cristãos que conhecemos ao Senhor, que dizemos e professamos que Ele é o nosso Senhor, nós agirmos com incredulidade, que é um grande mal para com a sua santa e gloriosa presença. Muitas vezes nós somos incrédulos em coisas muito sutis, e o pecado da incredulidade, ele vai ganhando sim, como os demais pecados, ganhando espaço. Ele começa num cômodo, ele começa a se abrindo, se expandindo, ganhando espaço. Quando vai ver, toma toda a casa. A gente começa a duvidar de que Deus possa nos guardar, a gente começa a duvidar de que Deus possa se esquecer e deixar com que a nossa vida incorra pelas nossas próprias mãos e não mais debaixo da sua poderosa e santa mão. A gente começa a achar que o mundo tem andado por conta própria e não somente, e não debaixo de um cumprimento soberano, de uma agenda determinatória do Senhor. O reverendo Augusto Nicodemos tem um livro chamado Ateísmo Cristão, um livro que eu gosto bastante, vez ou outra eu fico relendo ele, muito bom, mas sendo bastante simplista, em minhas abreviações no que diz respeito a esse livro, ele nos afirma ali em suma que sobre o ateísmo cristão é viver um cristianismo sem Cristo, viver apenas um cristianismo teórico, um cristianismo da boca para fora, um cristianismo sem comprometimento, Voltando aqui para o texto de Mateus, eu peço que você volte, olhando agora para o versículo 30, há aqui uma menção do nosso mestre, onde ele enfatiza a mesma continuidade temática. Quanto a vós outros, ou seja, quanto a vocês, até os cabelos todos da cabeça estão contados. É tão básico, tão simples isso. Mas ele está deixando claro, imagine que o Criador do mundo, o nosso Senhor, que Romanos 11 diz que foi por causa dele, por meio dele, que foram feitas todas as coisas. O Senhor do universo, o Rei de toda a glória, está dizendo ali para os seus discípulos, para os 12 que ele tinha acabado de vocacionar no versículo 1 aqui do capítulo 10, e estava dentro das instruções para os seus discípulos. Ele mesmo mencionou: se até os próprios cabelos de suas cabeças são contados, como é que não teríamos cuidado de tudo no que diz respeito a vocês? Irmãos, isso deveria ser a coisa mais preciosa para trazer para nós conforto,
consolo quando estamos ansiosos, quando estamos com medo, quando estamos apavorados ou quando estamos sofrendo por quaisquer circunstâncias. Com esse versículo aqui de número 30, nós deveríamos aprender para as nossas vidas que nenhuma enfermidade, seja ela qual for, nenhuma doença, nenhuma pessoa poderá nos ferir, nos atingir, ou nada poderá nos acontecer sem que Ele mesmo permita que isso aconteça. O Evangelho de João, capítulo 19, versículo 11, Jesus ali respondendo a Pilatos, sobre Pilatos ter dito, olha, você não sabe que eu tenho poder para te soltar, se eu quiser? Mas Jesus disse, olha, nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não fosse dada. É um ensino claro que toda autoridade, tudo que está acontecendo por sobre a terra, veio e vem de cima, vem do alto, vem do Senhor. E nós precisamos entender e descansar nisso. Por isso, e por conta de todas essas questões, o recado do Senhor Jesus ainda pode ser sintetizado aqui no verso 31 de Mateus 10. Ele diz 2 recados preciosos. O primeiro é, não temais. Aqui no verso 31, não temais, pois, bem mais valeis do que muitos pardais. Ou seja, vocês são extremamente preciosos para o Senhor, muito mais do que os pardais. Se você voltar um pouco aqui para o texto de Mateus também ainda, só que no capítulo de número 6, voltando apenas algumas poucas folhas, o verso 26, ele diz, o próprio Senhor Jesus ensinando no Sermão do Monte, observai as aves dos céus, elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Agora o verso 30, preste atenção. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Veja que ensino que o nosso Senhor está nos dando sobre o seu cuidado para conosco, inclusive nos mínimos detalhes. É até talvez ofensivo, mas é necessário te se lembrar que uma coisa tão simples, olha as aves, olha um lírio, olha uma coisa que está ao seu derredor. Se Deus tem cuidado disso, por que aqui não vai cuidar de você? Mas às vezes precisamos ser chamados a atenção desta forma, porque achamos que talvez por conta de nosso pecado, por causa de nossa pequenez, nós sejamos um dia esquecidos por Deus, que jamais se esquece de nenhum de nós. Avançando agora, meus irmãos, para os 2 versículos finais dessa parte aqui de Mateus 10, os versos 32 e 33, podemos aqui também aprender sobre ainda um perigo de mais uma faceta do pecado, que é contra a hipocrisia religiosa. Veja que eu tenho insistido de que são recados para nós, os crentes, e não para o incrédulo. E assim como fiz também na semana passada, eu avisei e repito, não vou dar ênfase aqui à obra do inimigo, à obra do diabo, mas eu estou falando aqui daquilo que é responsabilidade nossa. Mas olhando para os versos 32 e 33, portanto, aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que estás nos céus. A iluminação principal que estes versículos nos ensinam estão repousadas sobre 2 verbos, o verbo confessar e o verbo negar. Nós nos enganamos, irmãos, piamente, se nós formos olhar essa expressão, este confessar diante dos homens ou negar diante dos homens, se formos olhar apenas de um ponto de vista que muitas vezes a nossa mente
cria algumas encenações, como por exemplo de um eventual tribunal ou uma sentença de morte. Eu costumo dizer que nessa hora talvez seja até mais fácil, se você estiver diante de um júri, diante de advogados de acusação, de defesa, de um público, e ali você ser arguído sobre a sua fé, se você de fato crê que Jesus é o teu Senhor, que Jesus é o teu Deus, que Jesus lhe salvou. Talvez seja mais fácil até, porque talvez você veja ali a expressão clara da cena que este versículo inicialmente traz para a nossa mente. Eu não quero ser contado como aqueles que negaram a Cristo, aqueles que disseram que não conhecem, aqueles que disseram que assim como Pedro, disseram: eu nunca vi esse homem, na noite, na ocasião da traição. Mas, para entender sobre este confessar e negar, o que é que então, na verdade, se eu estou acabando de dizer que olhar apenas do ponto de vista de um tribunal, não é a essência do que o Senhor quer ensinar para nós, mas o que de fato, sobre esses dois versículos, sobre o confessar e o negar, o que é que nós podemos olhar? Tem um versículo na Bíblia que ele esclarece sobre o confessar e sobre o negar de uma maneira muito prática. Eu peço que você possa abrir comigo também em Tito, capítulo 1, e aqui nós vemos o que é que a palavra nos ensina a despeito do confessar e negar. Tito 1, verso 16. Diz assim, Tito 1,16: no tocante a Deus, professam conhecê-lo. Ou seja, a pessoa diz que confessa, diz que reconhece que há um Deus, diz que reconhece que ama a Deus, que talvez que sirva a Deus, que obedeça a Deus, mas, olha o que diz o resto do versículo: entretanto, o negam por suas obras, e é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Ou seja, sobre o confessar e o negar, a palavra está deixando clara aqui que confessar, dizer que confessa a Deus, entretanto negar-se por suas obras, é conceituado como abominável. Não é o que você diz, nunca foi sobre o que você diz, nunca foi sobre a roupa que você veste, sobre a igreja que você frequenta, sobre a placa denominacional que você diz que pertence, mas sempre foi sobre aquilo que você tem feito, aquilo que você tem vivido, aquilo que você tem evidenciado como quem de fato é um crente, um salvo pela graça do Senhor. Ou seja, nós vemos aqui na passagem de Tito que o peso de se dizer que se conhece a Deus está totalmente e irremediavelmente anulado quando as suas obras não competem para um genuíno cristão. Voltando para Mateus 10, e olhar aqui agora sobre a etimologia da palavra confessar, tem sua raiz o termo grego hemologesis, de onde se vem o conhecido termo chamado homologar, que tem o significado de confirmar, testificar, ratificar, reconhecer juridicamente um fato ou um episódio. Ou seja, confessar só faz sentido após se o ato for verídico e procedente daquilo no qual você está confessando. A homologação é algo que se faz de reconhecimento a um ato. E olhando então, se nós confessamos, mas não agimos, que é o oposto do conceito do homologar, o conceito disso é o quê? Hipocrisia. O que significa hipocrisia? Que meu discurso é um, a minha prática é outra. Qual o conceito da hipocrisia do ponto de vista sociológico mesmo? Que falamos uma coisa, mas fazemos outra. Agora, do ponto de vista cristão, evangélico, religioso, eu, há 2 anos atrás, aqui na Igreja Presbiteriana de Campo Formoso, fiz, agora eu não me lembro se foi um culto de doutrina ou foi até uma mensagem, uma exposição no texto de Isaías 1, sobre hipocrisia religiosa. Eu quero estar trazendo à luz esse texto novamente, o texto de Isaías capítulo 1, pedir a você que abra, versos 10 até o 17, porque é um dos textos bíblicos
mais completos, na minha opinião, no que diz respeito à hipocrisia religiosa, a hipocrisia praticada por nós cristãos. E aqui nós vemos nessa passagem onde Deus expressa aqui a sua repulsa contra este tipo de hipocrisia. Diz assim, Isaías 1, versículo 10: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. Deus está chamando o seu povo, os crentes, de príncipes de Sodoma, povo de Gomorra. Os irmãos sabem a quem o Senhor está se referindo, a comparar seu povo com o povo de Sodoma e Gomorra. Os irmãos conhecem bem a história de Sodoma e Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Veja que começa aqui a adentrar uma explanação ainda maior daquilo que é o conceito da hipocrisia. A multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor, estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, e nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem foi que vos requereu só pisardes em meus átrios? Ou seja, com a vida que vocês estão levando aí, quem foi que fez questão da sua presença na minha presença? Quem foi que chamou você? Por acaso você acha que eu faço questão da sua presença aqui, você vindo desse jeito? E olha que isso foi um choque para aqueles que estavam acostumados com o rito, com o carneiro levando novilho, achando que estavam totalmente em agrado ao Senhor. Verso 13: não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Olha que isso é grave. Ele está criticando o ajuntamento do próprio povo no dia do Senhor, na casa do Senhor. Mas eu não posso suportar o ajuntamento desse jeito. É uma forma de dizer, mesmo estando aqui hoje, nos tempos de hoje, domingo, no dia do Senhor, mas com as vidas todas separadas daquilo que é a vontade de Deus, ele não faz questão. Verso 14: as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer, de tanta hipocrisia, de tanta falsidade de vocês para comigo, pelo que, quando estendeis as mãos, eu escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, igreja. Olha o que o Senhor está aqui ordenando e falando para o seu povo através do profeta Isaías: cessem de cometer a maldade. O culto para mim só tem significado se vocês vierem de mãos limpas, confessantes dos seus erros, não perfeitos, mas aqueles que abriram mão do seu orgulho de si mesmos e querendo arrancar de dentro de si aquilo que vos incomoda para vir apresentar ao Senhor de fato um culto que o agrade. Verso 17: aprendam a fazer o bem, atender à justiça, repreender o opressor, defender o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Pois, meus irmãos, quero concluir, chegando agora ao final, trazendo aqui para os amados 3 conselhos simples, rápidos e breves, para ficar bem fixados na memória. Primeiro conselho: não tente nenhum tipo de associação com o pecado. Você não sabe que, por menor que ele pareça, o poder que ele tem devastador, se você deixar que ele faça parte da sua vida. Não convide, não brinque, não dê espaço, não negocie, corte aquilo que está em seu pensamento, corte aquilo que está nas suas ações, aquilo que está nos seus lábios, aquilo que tanto é exterior, como o Leonardo T. Van Horn mencionou, quanto está no interior. Segundo conselho prático: e não brinquemos com o Evangelho. Não brinquemos com o Evangelho. O Evangelho não é isso, de vir fazer de conta que é crente. Uma das coisas que nos últimos 15, 20 anos eu mais tenho um nojo de ouvir falar, é um termo, me perdoe se alguém gosta dessa palavra, eu odeio essa palavra, gospel. Quando se fala, vem uma banda gospel, vai ter um culto gospel, um louvor gospel. Aí
tentando ainda acreditar que possa vir algo que preste das grandes massas. Eu ainda assisto muitas cantoras gospel hoje em dia, e eu fico cada vez mais escandalizado, como que um gospel está ali com aquele chororô, gritando, fechando seus olhinhos, franzindo a testa, dizendo que está adorando a Deus, no post seguinte no YouTube, no post seguinte no Instagram, nas redes sociais, está postando foto seminua lá e fazendo biquinho para selfie. É o gospel dos dias de hoje. O rapaz lá, um famoso stand-up gospel, crente, que faz várias passagens, faz devocionais e tal, o próximo post de sunga lá, para todo mundo ver, e se falando da sua sensualidade, é o gospel de hoje. É muita brincadeira com o evangelho. O presbítero Pedro Rodrigues trouxe na quarta-feira aqui, na sexta-feira, no momento missionário, sobre pessoas que têm morrido, perdido suas vidas por causa do evangelho. Pessoas que levam tanto a sério, em alguns países, têm pagado com o sofrimento, se escondendo, o missionário se escondendo com sua esposa e com seus filhos, ou quando são encontrados, acabam perdendo a sua vida, por causa disso aqui, que temos brincado de ser crente. Não brinquemos com o evangelho, é precioso, e não lancemos aos porcos essas pérolas. Vivamos e sejamos verdadeiros crentes que lutam até o último dia de suas vidas contra o pecado. E por último, o terceiro e último conselho: não negligenciemos as exortações de Cristo no que tange aos cuidados que temos que ter com o pecado. As estratégias que Satanás, agora eu falo dele, pode usar para que você abrace qualquer que seja o pecado, as estratégias que vêm do inimigo, as estratégias que vêm do mundo, são as melhores ofertas possíveis. Todo pastor e todo pregador fala isso desde quando você é criança. Quem aqui é crente, aqui desde o tempo da UCP, sabe que ouve isso desde a infância. O diabo não é aquela coisa feia, horrorosa, com chifre, com rabo, aquela coisa horrenda, porque se ele se apresentar dessa forma, não há quem vá segui-lo, não há quem vá querê-lo. É a coisa mais básica e mais óbvia, que aos olhos carnais e humanos ainda, que não estão ainda limpos para enxergar. O pecado é maravilhoso, é belo. A tentação vai vir sobre algo que você admira, que você gosta, que você sente o prazer, o desejo, necessidade. Como eu disse no domingo passado pela manhã, muitas vezes negamos ao Senhor a verdade, e falta a sinceridade. Senhor, eu gosto disso, mas me liberta. Não é aquela coisa, eu não quero mais, eu não amo. Não, eu gosto. Eu quero, Senhor, esse pecado aqui, eu sou viciado nisso aqui, mas me liberta. Falta rasgar-se o coração, abrir o coração para o Senhor e fazer aquilo que nós, como cristãos, devemos fazer até o último dia de nossas vidas: lutar contra o pecado e vencê-lo, porque o Senhor Jesus já morreu e ressuscitou por nós, para que nós não sejamos escravos, não somente do pecado, mas não somos escravos de coisa alguma, porque se o Filho do Homem nos libertar, verdadeiramente você é livre, verdadeiramente você não é mais escravo de coisa alguma, senão escravo de Cristo Jesus, o único que devemos ser escravo. E eu quero finalizar com um versículo que eu também mencionei na semana passada e também encerrei com ele. Volto e repito, Provérbios 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Oremos mais uma vez. Bendito Deus, amado e muito bondoso Pai, nós agradecemos, Senhor, pelas preciosidades que vêm do Teu santo, genuíno, maravilhoso Evangelho. Muito obrigado pelas exortações que recebemos da Tua Palavra e através dos ensinos do Teu Filho amado Jesus Cristo. Nos ajuda segundo o caminho que nos é proposto. Nos ajuda, Senhor, a viver de santidade de modo tal que, olhando para nós como a menina dos Teus olhos, o Senhor veja agrado em nossas vidas. Senhor, aqueles que têm lutado contra os seus pecados, que o Senhor os fortaleça, os faça vencer sobre estas lutas. Aqueles, ó Deus, que têm guardado dentro de si coisas que não competem ao Senhor, que não competem para um cristão, que o Senhor arranque de dentro de si, limpe toda a mente, todo o coração, tudo aquilo que está ainda a ser proferido por nós, pelos nossos lábios, pelos nossos atos. Nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nesse momento maravilhoso que estaremos participando agora,
da ministração e celebração da Santa Ceia do Teu Filho amado Jesus, nós primeiramente queremos manifestar a Tua gratidão em participar deste momento solene. Senhor, é com muita alegria que reconhecemos onde estávamos, quem éramos e hoje onde estamos e quem somos, graças ao Senhor. Muito obrigado pelo privilégio de poder participar da Tua mesa, Senhor. Muito obrigado. Nós oramos assim, rogando que Teu Santo Espírito resplandeça em nós todos os dias e fortaleça a fé que está em nós. Em nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Vamos proceder agora, amados, com a celebração da Santa Ceia do Senhor. Convidar aqui o presbítero Paulo Lira para estar aqui conosco, junto com o presbítero Roberto Oliveira, distribuindo aqui os elementos. Gosto sempre de chamar a atenção para os amados irmãos que este ato é um ato de uma extrema importância para a nossa vida espiritual, e peço que os irmãos possam abrir suas Bíblias, como eu tenho mencionado em 1 Coríntios capítulo 11, o texto em que o Senhor aqui nos ensina sobre as instruções quanto à prática da Santa Ceia que pertence a Ele mesmo. Versículo 23, porque eu recebi do Senhor aquilo que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém. Meus amados irmãos, nós temos sempre mencionado que a mesa não é a mesa da Igreja Presbiteriana de Campo Formoso, da Igreja Presbiteriana do Brasil, de igreja evangélica alguma, mas a mesa é de Jesus Cristo. Portanto, todos aqueles que são membros de qualquer igreja genuinamente evangélica e que está em plena comunhão com sua igreja, pode participar e deve participar deste momento honroso. Quero dar algumas instruções aqui. Os nossos amados presbíteros, começa pela esquerda esse mesmo, que é o pão e depois o suco de uva. Os nossos amados presbíteros, eles não irão até vocês dessa vez. Nós vamos dar aqui uma nova orientação. Eles vão estar aqui à frente. Eu quero convidar algum diácono, não sei se o Badé está aí, ou o Davi está com o álcool em gel, sim. Iremos iniciar aqui da esquerda, primeiro somente a bancada da esquerda. Os irmãos vêm, passam pelo diácono Davi, onde ele vai higienizar a mão. Aí você vai pegar o pão, posteriormente vem e pega aqui com o presbítero Roberto Oliveira o cálice, e como o copo é descartável, você já descarta na cestinha, tá bom? Então primeiro aqui, vem assim e volta pelo outro lado, segunda bancada e terceira bancada. Mas vamos se colocar de pé e vamos orar mais uma vez, consagrando especialmente esses elementos que serão usados neste momento. Pai Santo, nós rogamos nessa hora que o Senhor tire do uso comum e traga para o uso especial a parte que será usada, tanto do pão quanto do cálice, que estaremos agora participando dessa solenidade tão especial que é a mesa do Senhor. Nos ajuda, Pai, a fortalecer a nossa fé, o nosso fervor pelo trabalho do Senhor. Nos ajuda a sermos cristãos tal qual agrade aos olhos do Senhor, e que nesse momento precioso
em que o Senhor, inclusive, ceiou conosco, nos ensinando como também devemos fazer. Que o Senhor renove as nossas esperanças, da alegria que temos em saber que está breve a tua chegada, está breve o encontro com o Senhor, está breve o encontro do noivo com a noiva, onde cearemos com o Senhor eternamente. Perdoe os nossos tantos pecados, nossa timidez, nossa pequena fé, e nos ajuda a vencer em Cristo Jesus. Em nome dele nós oramos. Amém. Amém. Os amados já podem sentar, os demais da primeira bancada já podem vir vindo aqui, ó, pegando com o presbítero, primeiro passando por Davi e pegando com o presbítero Pauleira e o presbítero Roberto Oliveira. Ipinho.
para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, eu sei que foi pago. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate no Senhor. Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Mais uma vez, unidos. Unidos iremos. Tem coisa melhor do que a igreja andar unida, louvar unida. Oh, glória, isso aqui é um ensaio para os céus. Subiremos unidos e glorificaremos ao nosso Pai que está nos céus. Vamos ficar de pé. Estaremos encerrando aqui com a impetração da bênção apostólica. Que a bendita e maravilhosa graça do nosso Senhor, Salvador Redentor Jesus Cristo, que é o amor eterno, infinito e incondicional de Deus, e que as comunhões e as consolações e o consolo e a força que vem do Santo Espírito do Senhor esteja com todos vós e com todo o povo de Deus espalhados pelos 4 cantos do mundo. Amém, amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Estamos assim encerrando o nosso culto matinal. Queremos agradecer a todos os amados que estão, além dos que vieram, né, aqui está conosco, aos que estão nos acompanhando através do nosso canal no YouTube. Que a bênção do Senhor esteja sobre vocês também, até aqueles que porventura possam acompanhar posteriormente. A pessoa pode não estar vendo online, mas o vídeo fica gravado, fica salvo. Deus esteja de igual forma nos abençoando. E queremos anunciar aqui a presença do nosso amado Diácono Roberto. Está aí nos visitando, ele passou aqui na hora da ceia. Nós nos alegramos com a presença do amado aqui. Uma bênção ter você conosco. E nós, como igreja, né, nós nos somamos a você e família pela situação que aconteceu com sua mãe, no caso, a perda para toda a família. Que Deus esteja continuamente fortalecendo, consolando a vida do amado, bem como de toda a família, em nome de Jesus. Muito bom ter você conosco. Aliás, visita não, é da casa, é gente nossa, gente do bem, é bênção de Deus. Acho que, além do nosso amado irmão, são todos da casa, né? Teremos hoje às 3 horas plenária da SAF. Vai ser aqui na igreja? Aqui na igreja. Então, SAF hoje às 3 horas. Mocidade após o culto. Agora uma breve reunião com o MP. Tá certo? Então vocês da mocidade
permaneçam um pouquinho, que terá um momento rápido. Hoje à noite, meus amados, o culto será às 19 horas, por causa da flexibilização do decreto do toque de recolher, que é agora às 21, a gente pode ser um pouco mais tarde, 19 horas. O pastor Adilson estará com a palavra e ministrando também a Santa Ceia do Senhor. Aí você que está em casa, se estiver nos ouvindo online, porventura, por algum motivo de força maior, não pôde estar agora pela manhã, convidamos você a estar aqui hoje à noite, às 19 horas. E estejam orando também pela nossa vida, que estarei pregando e levando a Santa Ceia em Bananeiras, na congregação de Bananeiras, que estamos reabrindo, né? Depois de ter passado um período turbulento, tá bom? Tem algum outro aviso? Terça-feira, reunião da UPA na Casa Pastoral, com o pastor Adilson. Deus abençoe, ide em paz, bom domingo, bom almoço, bom descanso em nome de Jesus.